Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Nesta oportunidade, eu quero tornar públicos os meus agradecimentos. Primeiro a Deus por estar aqui junto com os irmãos, para juntos compartilharmos e bendizermos o nome do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Eli, que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família, com toda a sorte de bênçãos espirituais vindas ali das regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Também estou feliz de rever alguns irmãos, outros aqui também, essa família maravilhosa, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Todos acharam? Meus irmãos, eu quero fazer uma exposição didática, prática e pastoral desse texto. Então é importante que você permaneça com a Bíblia aberta, para você poder conferir tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa noite. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escrevo: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Senhor Deus e Pai, o mais importante nessa noite é que eu diminua e o Senhor cresça. É que eu desapareça completamente e o Senhor apareça. É que eu seja o menor e tu sejas o maior, Senhor. E que teu nome, ó Deus, seja glorificado mais uma vez. É o que pedimos e rogamos a ti, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, um grupo de crentes perseguidos se refugiaram em uma caverna, pequena, fria e escura. E durante todo o período ali, eles experimentaram grandes necessidades e privações. Porém, graças a Deus, todos sobreviveram. Depois de terem sido salvos e tirados daquele lugar, achou-se escrito numa das paredes daquela caverna 3 frases importantes que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Primeira, creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Segunda, creio em Deus, mesmo que ele permaneça em silêncio. Terceira, creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. O que manteve todas aquelas pessoas vivas durante todo aquele período, dentro daquela caverna terrível e tenebrosa, foi o exercício legítimo da autêntica e verdadeira esperança. Os especialistas afirmam categoricamente que uma pessoa pode sobreviver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nenhum momento sem a verdadeira esperança. O livro do Apocalipse é um autêntico tratado acerca desta verdadeira esperança. Uma esperança que nos leva a vencer os obstáculos da vida. Uma esperança que nos leva a um futuro melhor. Uma esperança que nos leva a participar plenamente
dos planos de Deus. Uma esperança que nos faz viver o impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo que esperança é uma semente que Deus planta em nossos corações todos os dias para nos dizer: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A esperança cristã é a espera certa da verdadeira felicidade que não tem fim. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, em tempos de lutas e densas provações, o livro do Apocalipse, o livro da revelação de Deus, surge como fonte de força, coragem e profunda esperança para os corações aflitos. As visões vívidas e assustadoras contidas neste livro ilustram de forma clara e inequívoca a existência de uma grande batalha. Perceba, meus irmãos, que é uma batalha entre o bem e o mal, entre o reino das trevas e o reino de Deus, entre o falso e o verdadeiro, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem o diabo. A batalha existe e nós estamos dentro dela, porém, entenda, o resultado final acerca desta batalha já foi decidida por Deus desde toda a eternidade. No final das contas, Deus já venceu. À medida que você lê o livro do Apocalipse, em pouco tempo você ficará imerso em uma fantástica exibição de visões, sons, cores e imagens profundas e perplexas. E não existe e não há pronomes, adjetivos, substantivos ou verbos que possam descrever adequadamente todo este espetáculo. Trombetas, tronos, anjos majestosos, raios, trovões, bestas, taças e assim por diante. Temos aqui uma cena após a outra, movendo-se constantemente até a consumação de todas as coisas. E é isso que mostra o livro do Apocalipse, escrito no final do primeiro século pelo apóstolo João. A partir daí, uma boa parte dos estudiosos da Bíblia acreditam que os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse se constitui um bloco, se constitui uma unidade literária. E não existem razões plausíveis para desacreditarmos desta afirmação. Consequentemente, temos aqui nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse 7 cartas enviadas às igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. E são elas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porém, nesta noite, eu quero que você volte a sua atenção à primeira carta. Note, meus irmãos, que Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Temos aqui em nossas mãos, diante de nós, a carta de Cristo endereçada à igreja de Éfeso. E é interessante que nós temos aqui duas figuras de retórica, duas figuras de linguagem. De um lado nós temos as 7 estrelas, do outro lado nós temos os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representa cada líder de cada uma destas igrejas. Os 7 candelabros de ouro representa de fato cada uma destas igrejas. E o mais importante é que as 7 estrelas estão na mão poderosa daquele que vive e reina para todo sempre. É o que diz o texto. Mas ele também revela uma segunda verdade. Afirma categoricamente que esse mesmo rei está no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso fala da sua presença. E a promessa é dele. Ele disse assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus está aqui nesta noite para libertar você. Eu tenho certeza que Jesus está aqui nesta noite para edificar você.
Eu tenho certeza que Jesus está aqui nesta noite para te colocar de pé. Eu tenho certeza que Jesus está aqui nesta noite para fazer na tua vida nova todas as coisas. É por isso que ele disse assim: se alguém está em Cristo, o próprio apóstolo São Paulo afirmando as palavras desse rei tão maravilhoso, tão poderoso: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Mas perceba, meus irmãos, que a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, ela contém pelo menos 3 elementos importantes, e se você quiser anotar nessa noite, é importante. Em primeiro lugar, temos aqui uma série de elogios proferidos por Jesus. Note, meus irmãos, que Jesus elogia esta igreja por causa do seu apego ao verdadeiro ensino e ao santo evangelho. Mesmo cercada por perseguições, lutas e provações, mesmo atacada por constantes heresias e falsos mestres, essa igreja permanecia firme no ensino e na palavra de Deus. Meus irmãos, eu entendo que uma igreja firmada no santo evangelho, ela deixa de viver na superfície para habitar na profundidade do grande amor de Deus. Uma igreja firmada no santo evangelho, ela deixa de ter uma vida oscilante para ter uma vida firme na presença de Deus. Uma igreja firmada no verdadeiro evangelho, ela deixa de ter uma vida estéril para ter uma vida frutífera na presença de Deus. Meus irmãos, eu acredito que haverá frutos aqui. Haverá frutos nesta casa. Haverá frutos nesse ministério. Haverá frutos na tua família. Haverá frutos na tua parentela. Haverá frutos porque você está enraizado e firmado no santo evangelho de Deus. Um evangelho que salva, um evangelho que transforma, um evangelho que anima e um evangelho que de fato aviva a sua verdadeira igreja. Esse é o evangelho de Deus. Daí por diante, percebe-se que, em primeiro lugar, essa igreja estava separada dos falsos mestres. Não havia tolerância para eles. Eles não se criavam nesta igreja. Não havia espaço para os nicolaítas. Olha o que diz o versículo 6 de Apocalipse capítulo 2. O verso de número 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas eram um grupo que estava tentando descaracterizar a verdade de Deus, tentando conduzir o povo para distante desse Pai tão maravilhoso. Em segundo lugar, essa igreja estava separada dos falsos ensinos. As heresias não frutificavam nesta igreja. Não havia espaço para elas, somente para o verdadeiro evangelho de Deus, um evangelho que alimenta. Mas em terceiro lugar, ela também estava separada das falsas obras. As suas obras eram verdadeiras, eram conhecidas e eram manifestas. Se você pegar o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, o que nós temos aqui são narrativas, na verdade. A gente entende que o gênero predominante de Apocalipse é justamente o aspecto visionário, ou a revelação. Ele começa assim, é uma revelação. Mas aqui nós temos vários subgêneros, e um deles são as narrativas. No capítulo 2 e no capítulo 3 nós temos aqui histórias verdadeiras, e tem um detalhe importante aqui. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3 constantemente, você vai perceber que a palavra conhecer, ela se repete 7 vezes. Várias e várias vezes Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. O número 7 fala de completude. O número 7 fala de algo total, algo pleno. O que Jesus está deixando claro por intermédio desse conhecimento que ele tem, é que não existe nenhuma parte do teu ser, não existe nenhuma parte da sua vida, não existe nenhum centímetro da sua história que de fato Deus não conheça. Ele conhece você por dentro e por fora, Ele conhece a sua vida, Ele tem
as rédeas da sua história nas mãos dele. É por isso que eu entendo que ele conhece você. Mas, meus irmãos, é por isso que eu quero destacar para você nessa noite, que nós precisamos então estarmos apegados a essa palavra, assim como a igreja de Éfeso. Vivemos em uma época em que o cristianismo, ele prolifera, ele avança. Porém, pastor Eli, a pergunta que se faz é: que tipo de cristianismo está se desenvolvendo hoje? Eu entendo que nós temos um cristianismo sincrético, um cristianismo sem vida, um cristianismo sem palavra, um cristianismo estéril, mais envolvido com o paganismo do que com a palavra de Deus. Porém, nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não sei se você acredita nessa verdade, mas em todas as épocas e em todas as gerações sempre houve e sempre haverá uma igreja que permanece de pé. Eu quero repetir isso aqui para você. Sempre houve e sempre haverá uma igreja que permanece de pé. Uma igreja que não se vende, uma igreja que não se mistura, uma igreja que não se abala, uma igreja que não mercantiliza a palavra de Deus, mas ela permanece viva no Santo Evangelho. Porém, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, a gente percebe que essa igreja não era perfeita. A partir daí nós temos aqui o segundo elemento importante. O primeiro é que ela estava pegada à palavra. Mas em segundo lugar, o segundo elemento importante nessa carta está no versículo de número 4. Nós temos aqui uma exortação da parte de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 4. Apocalipse capítulo 2. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que nós temos aqui, na verdade, é uma advertência da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a atenção agora é pouca. A igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo São Paulo na sua segunda viagem missionária. E ela teve líderes proeminentes como Paulo, Priscila e Áquila, Timóteo e João. No início da era cristã, no cristianismo incipiente, no cristianismo primitivo, esta igreja, ela era louvada pelo exercício do verdadeiro amor. Eu quero que você acompanhe comigo, Efésios capítulo 1, versos 15 e 16, nós temos aqui a biografia. Nós temos aqui o raio-x desta igreja. Nós temos aqui, de fato, tudo aquilo que ocorria nesse cristianismo inicial. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, verso 16, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, igreja reunida, essa igreja, ela era conhecida pelo exercício do verdadeiro amor. Um amor real, autêntico, um amor que era conhecido de forma externa. As pessoas olhavam para a igreja e conheciam que esta igreja vivia o santo amor. É como se um irmão passasse pela rua e alguém dissesse: lá está a igreja que ama, lá está a igreja que vive, lá está a igreja que prospera. Porém, agora ela se encontra num estado terrível, catastrófico, caótico. Está faltando um dos elementos mais importantes do cristianismo, o verdadeiro amor. A igreja de Éfeso, ela havia deixado o exercício do seu primeiro amor. O seu amor por Cristo tinha se esfriado literalmente. É como se elas tivessem perdido aquela empolgação pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine você ter ali, o noivo, a noiva, e a noiva não está mais interessada no seu noivo. Ela não ama mais. Não há mais aquele entusiasmo. É o que está acontecendo aqui.
E quais foram as razões que levaram esta igreja a esse declínio espiritual? Eu identifiquei pelo menos 4 coisas, mas eu sei que existe mais. Mas eu quero colocar diante de você. Primeiro, as muitas ocupações levaram esta igreja para distante de Deus. Em segundo lugar, a autossuficiência. Note que a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. Nós estamos diante da igreja mãe. Nós estamos diante de uma igreja que teve líderes proeminentes. Nós estamos diante de uma igreja bem estabilizada. Uma igreja que tinha o santo evangelho no seu coração. Porém, a autossuficiência levou esta igreja para longe de Deus. Ele disse o seguinte: o orgulho é como uma cebola. Todas as vezes que você tira uma camada, sempre existe uma outra camada para você tirar. Mas em terceiro lugar, a falta de devoção espiritual. Em terceiro. E em quarto lugar, a falta de sensibilidade. Esse último ponto é importante, porque eu acredito que Deus fala com a sua igreja. E eu acredito que Ele fala por intermédio da Escritura. Mas eu também acredito que Ele fala por intermédio dos louvores. E eu tenho certeza, pastor Eli, que desde a hora que começou esse culto, através da oração, através da leitura da palavra, através dos cânticos que foram entoados aqui pela equipe de louvor, junto com a congregação, eu tenho certeza que Deus está falando ao nosso coração desde a hora que nós entramos aqui, meus irmãos. Isso é sensibilidade espiritual. Nós não podemos perder isso. Dentro da casa de Deus, nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Então é dentro desse cenário, é dentro desse contexto que Jesus agora ele se levanta como um verdadeiro pastor, como aquele que ama a sua igreja verdadeira. Ele propõe a solução para o seu rebanho. Aqui eu tenho, e eu quero colocar diante de vocês, todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas que eu tirei das Escrituras. Eu quero colocar tudo diante de vocês essa noite. O que nós temos aqui é o coração pastoral de Jesus. Ele poderia tomar uma atitude diferente. Ele poderia rejeitar essa igreja. Ele poderia não querer mais se relacionar com esta igreja, mas essa não é a atitude de Jesus. Ele propõe a solução para esta igreja. Ele diz assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar o exercício do verdadeiro amor. Eu preciso ilustrar isso aqui para você. Eu trabalho na Rocha Eterna tem 12 anos. Se for somar a Celândia tem 13. E um certo dia chegou um rapaz. E ele se identificou como teólogo. E ele olhou para mim, e o pastor Eli sabe que eu trabalho nos livros. E ele disse assim: eu conheço o livro, eu conheço a Escritura, e eu conheço ela de Gênesis e Apocalipse. E eu conheço grego, hebraico e aramaico. E não existe nenhuma parte das Escrituras que eu não conheço. E eu olhei para ele e disse: que maravilha, rapaz. Continua lendo a Escritura. Porém, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, ele teve a audácia, preste muita atenção, ele teve a audácia de querer tocar nos irmãos e nas irmãs que estão diante de Deus em oração. Primeiro ele começou pelos pastores. Depois ele começou pelas irmãs da igreja. Depois ele começou pelos jovens. E quando ele foi concluir, quando ele foi atacar os irmãos e as irmãs que estão diante de Deus em oração, eu dei um grito dentro daquela loja. E eu disse para ele: para! E ele olhou para mim e disse assim: eu vou parar porque, rapaz, eu conheço Bíblia, eu conheço Escritura, eu conheço ela de Gênesis e Apocalipse, eu conheço grego, eu conheço hebraico, eu conheço aramaico, e eu vou tocar assim. Eu disse: na minha frente? Você já tocou em pastor, irmãos, irmãs, adolescentes, crianças, mas nos irmãos e nas irmãs que estão em oração diante de Deus, nesses, na minha frente você não vai tocar não. E ele olhou para mim, pastor Eli, e disse: eu vou tocar assim. Eu disse: não vai não. E fizeram uma roda, algumas pessoas ficaram olhando para mim, disse: hoje ele arrumou para a cabeça. Mas outras pessoas começaram a orar, interceder. E eu olhei para aquele rapaz e eu percebi que ele tinha esfriado. O amor dele por Cristo tinha sido descaracterizado, ofuscado, apagado. E eu olhei para ele: sabe por que você não vai tocar naqueles irmãos? Ou naquelas irmãs que estão diante de Deus em oração? Sabe por que você não vai tocar? E ele olhou para mim arrogante, pastor. Ele disse: por que eu não vou, rapaz? Eu disse: eu vou explicar para você.
Eu olhei para ele, dentro dos olhos dele, e eu disse assim: talvez aqueles irmãos ou aquelas irmãs que estão paralelismo. Talvez aqueles irmãos ou aquelas irmãs que estão diante de Deus em oração, talvez eles não sabem o que é antropopatia, antropomorfismo, epifânia, linguística estrutural. Talvez aqueles irmãos ou aquelas irmãs que estão diante de Deus em oração, talvez eles não sabem o que é lexicografia, semiótica aplicada ao texto, aforismos. Talvez eles não sabem nada disso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ele olhou para mim e disse: qual é? Eu disse: eu tenho certeza e a plena convicção que quando aqueles homens e aquelas mulheres de Deus que não sabem nada disso estão diante de Deus em oração, eles são mais conhecidos do que você. Naquele momento, aquele rapaz ajoelhou dentro daquela loja. E ele olhou para mim e disse: pastor, o que eu faço? Porque eu estou afastado da casa de Deus tem muitos anos. Eu olhei para ele e disse: meu filho, o teólogo aqui é você, por que você está me perguntando isso? Ele disse: pastor, eu estou desesperado, porque aquele sentimento que eu sentia no meu coração por Jesus Cristo, ele foi apagando literalmente. Eu disse: o dia é hoje, a hora é agora, a hora é essa. Deus pode reverter a situação do teu coração, a disposição da tua vida. E naquele momento de joelhos, nós oramos por ele. Mas antes de fazer a oração, eu ainda disse uma palavra. Eu não sei se você entende isso, mas eu olhei para ele e eu disse assim: nunca houve e nunca haverá. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Nunca houve e nunca haverá alguém tão grande, alguém tão alto, alguém que tem um conhecimento tão amplo, que não esteja de joelhos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Naquele momento, aquele rapaz se reconciliou com Deus. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar o primeiro amor. Esta é uma exortação clara. Jesus chama a igreja verdadeira, a igreja eleita, para praticar as primeiras obras. Noutras palavras, voltemos às bases. As primeiras obras são o verdadeiro ensino. A verdadeira obra são o verdadeiro companheirismo. As verdadeiras obras é o exercício de um louvor que sai do fundo do coração. Praticar as boas obras é exercitar a oração diante de Deus. Neste sentido, devemos amá-lo intensamente. Devemos amá-lo com todo o nosso ser. Devemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Nós devemos amá-lo mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. O nosso coração, ele não pode estar dividido. Não existe espaço para outros deuses. Devemos amá-lo de forma verdadeira. E por que devemos amá-lo? Porque ele é governador, ele é sustentador e ele é mantenedor de todas as coisas. Quando nós amamos ao nosso Deus, isso tem um impacto direto nos nossos relacionamentos com Ele, nos nossos relacionamentos em sociedade, nos nossos relacionamentos em família. Amar a Deus deve nos conduzir do dever ao prazer. Este, de fato, se constitui o primeiro mandamento. Mas, meus irmãos, precisamos voltar às boas obras. E eu quero destacar para você que quando nós olhamos para o versículo 7, nós temos aqui o último elemento. Primeiro, era uma igreja apegada à palavra de Deus. Segundo, nós temos aqui uma exortação da parte de Jesus. E o terceiro elemento que nós temos aqui é uma promessa da parte de Deus. Note, meus irmãos, que esta carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, ela termina no ponto alto, e eu quero que você venha comigo nessa viagem. Olha o que diz o versículo de número 7 de Apocalipse, capítulo 2. E se for possível, eu gostaria que você colocasse o seu dedo nesse texto. Se for possível. Se for possível, se não for algo negativo para você, que você marque esse texto, porque é palavra de Deus para o seu coração, é promessa de Deus para a tua vida.
Olha o que diz o versículo de número 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero repetir isso aqui para você. Se essa palavra, ela não mexe com o seu coração, com todo o respeito do mundo, vá para casa nessa noite. Com todo o respeito do mundo. Se esse versículo 7 não mexe com o seu coração, desconfie da sua conversão, porque tem alguma coisa de errada nela. Eu creio na suficiência das Escrituras, apenas a leitura da palavra de Deus é suficiente para Deus falar com você. Olha o que diz o versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Essa promessa é para essa igreja que está reunida aqui nessa noite. Essa promessa é para mim. E eu quero concluir dizendo para você que Deus é o autor das verdadeiras promessas. Elas são soberanas, elas são verdadeiras, elas são imutáveis, elas são poderosas, elas são infalíveis, elas são eternas. Pastor Eli, quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós precisamos entender 4 coisas importantes aqui. Isso é profundo para você. Se você quiser anotar, é importante. Em primeiro lugar, nós temos aqui o autor das verdadeiras promessas. É o próprio Deus. Primeira coisa. Segundo, nós temos aqui a natureza dessas promessas. Elas são espirituais. Terceiro, nós temos aqui a segurança desta promessa. Não foi eu quem fiz. Não foi o pastor Eli quem fez, mas foi o próprio Deus. E em terceiro, e em quarto e último lugar, nós temos aqui o resultado desta promessa do versículo 7. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Lucas capítulo 1 e versículo 37 está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero que você se coloque de pé. Eu gostaria, não sei se a equipe de louvor pode vir aqui nesse momento. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que você fechasse os olhos. Glória a Deus. Aquele